Senhor Deus, Pai, nós apresentamos aqui, Deus, a vida do Teu servo, o pastor Marcos, ó Deus. Pai, que nesta noite ele venha trazer a palavra que o Senhor deu a ele, a ministração, ó Deus. Que todos nós aqui possamos estar, Senhor, com o coração sensível para receber da Tua palavra, ó Pai. Porque é isso que nós precisamos, da Tua palavra, para que nós continuemos fortes, ó Deus. Pai, que possamos estar atentos para ouvir. Usa a vida do Teu servo, Pai, e quebranta os nossos corações para que eles estejam prontos para receber. Em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, então abra sua Bíblia em 1 Coríntios no capítulo 15. 1 Coríntios no capítulo 15. Pegar o verso 6. Vamos ver o verso 3, indo até o verso 6, tá bom? Primeira Coríntios capítulo 15, verso 3 em diante. Acho que esse microfone ele está dando um... Vê se ele está com... Isso. Alô? Vamos ver se pega outro. Deixa eu ver. Acho que esse está melhor. Não, está pior. Esse está pior. Encontramos aí? Muito bem. Paulo escreveu essa carta, né? E nesse trechinho aqui, ele diz assim: pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido, embora alguns já tenham dormido. Amém? Pode tomar o seu assento. Troca nesse verso 6 a tradução, por favor. Pode pôr atualizada, que talvez seja que tem uma palavra, só está diferentezinho, atualizada. Mas alguns já dormiram. E a outra que você pôs agora, antes, a CF, mas alguns já dormem também. Amém? E é interessante. Medita comigo nisso. No verso 3, o Paulo está dizendo assim, que ele recebeu, ele está transmitindo aquilo que ele recebeu, porque Paulo ele não acompanhou, né, a vida de Jesus, ele não andou com Jesus, embora ele vivesse no mesmo tempo que Jesus, mas ele não andou com Jesus, não conheceu Jesus assim pessoalmente, não o seguiu. Muito pelo contrário, ele era um perseguidor, como você sabe. Então ele recebeu todas essas coisas, a qual agora ele está transmitindo para a igreja. Diferente de Paulo, né, que andou com Jesus, e ele já, o que Pedro tinha era direto da fonte, a fonte era o próprio Jesus. E Paulo recebeu de Pedro, recebeu de João, recebeu dos demais apóstolos. Então o que ele recebeu de instruções destes apóstolos, dos ensinos de Jesus, o que ele recebeu, ele está dizendo, eu também transmiti para vocês, tá? Então ele coloca, pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras.
Ó, Jesus, ele morreu, Paulo disse. Ele morreu. E ele morreu para nos salvar. E que morte foi a que ele morreu? A morte, a nossa morte. Quando o homem peca lá no Éden, eles imediatamente morrem, primeiramente espiritualmente, e depois de algum tempo, eles morreram também fisicamente. Veio a morte física. E quando acontecia a morte física, né, além da espiritual que já existia neles, quando havia a morte física, eles estavam perdidos, porque eles morriam e estavam condenados. Estavam em estado de condenação com essa morte. E aí Jesus vem morrer essa morte. Ele vem e morre essa morte, uma morte de condenação. E por que Jesus morreu essa morte? Para levar com essa morte de condenação todo o pecado que estava sobre a humanidade, todo o pecado que estava sobre as nossas vidas. Então Paulo diz que ele morreu. Só que depois Paulo muda a palavra. Ele muda, né, a palavra. Ele não vai usar mais morrer. Ele diz que Jesus morreu. Ele diz que Jesus morreu. E aí no verso 6, ele diz assim: depois disso apareceu a mais de 500, assim que ele ressuscitou. Morreu a nossa morte, só que depois o Pai vai e ressuscita ele dos mortos, traz ele de volta à vida. Ou seja, Jesus foi vencer essa morte. Ele venceu essa morte, porque ele voltou à vida. Ele ressurgiu, ele ressuscitou. E aí, a história muda. Por causa da morte de Jesus, e também de sua ressurreição, a nossa história mudou. A nossa história mudou. Porque no verso 6, o Paulo vai dizer: depois disso apareceu a mais de 500 irmãos, de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive. Ou seja, quando Paulo escreveu essa carta, quando Paulo está ministrando essas palavras à igreja de Corinto, muitos daqueles que haviam visto Jesus, né, a olho nu, que conheceram Jesus, que viram ele ressurreto, ainda viviam, ele disse. A maioria ainda vive. E aí, ele diz: embora alguns já tenham adormecido. E aí, como diz essa daqui, né, F, pode mudar de novo? Eu gosto de usar essa frase. Mas alguns já dormem também. Mudou. Não morreram, dormiram. Entendeu? Por que Paulo está usando essa frase? Por que ele mudou da morte para o dormir? Por que agora ele não usa a palavra morrer, e sim dormir? Ele não usa mais morreu, ele usa dormiu. E ele vai falar isso em outras cartas. Ele vai usar a mesma palavra: já dormem em Cristo, dormiram em Cristo. Por que ele está usando essas palavras? Porque não há mais morte para quem crê em Jesus Cristo. Não há mais a morte condenatória, não existe mais uma morte que traga condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então agora, essa morte já não é mais isso. Essa morte agora, na verdade, ela é um momento de sono, é um período de sono. Por exemplo, eles dormiram depois de uma vida trabalhosa. Sabe quando você trabalha o dia inteiro, a semana inteira, né? Aí chega na sexta-feira, hoje, você trabalhou a semana inteira, você está super cansado, veio para o culto, para a glória de Deus, para cultuar, para adorar, porque sente essa necessidade, glória a Deus por isso. E aí quando o culto terminar, você vai para casa, você talvez ainda tenha alguma coisa para fazer, mas depois você vai se deitar. Depois de um dia de trabalho, de um dia de luta, de um dia de dificuldades, talvez de alguns sofrimentos, de algumas frustrações, outras vitórias ou derrotas. Você chega ao final desse dia, então você vai dormir. Aí você deita e você dorme para um novo dia acontecer e você acordar
né, disposto outra vez para reiniciar o dia. Então, o dormir em Cristo é descansar de uma vida que foi trabalhosa. Não é morte, não é morte, é um sono. Então, você dorme. Quem morreu, quem dormiu em Cristo, né, descansou de uma vida de sofrimento, descansou de uma vida de trabalho, de dificuldade, de ansiedade, de enfermidade, de pecado, de luta, de batalhas intermináveis. Descansou. Agora está dormindo porque está em Cristo. Então está descansando. Entendeu? Por isso ele está usando a palavra aqui, dormiram. Alguns já dormem. Dormem justamente no sentido de que vão ser despertados, que eles vão acordar. Eles vão acordar. E quando eles acordarem, jamais dormirão outra vez. Jamais vai dormir de novo. Porque Cristo morreu para dar a eles uma vida eterna. Ele morreu por nós para nos dar essa vida eterna. Você entendeu isso? Então, é uma figura, né? Sendo usada. Paulo usa uma figura, ele usa a palavra dormiram ou estão dormindo como uma figura, tá? É o término apropriado para um dia de trabalho cansativo. Isso foi a vida de todos aqueles que viveram em Cristo Jesus nessa terra. E esta é a minha vida, esta é a sua vida. Estamos vivendo para Cristo, estamos caminhando para Cristo, e quando nós dormirmos, nós vamos dormir em Cristo, para sermos despertados em Cristo e para vivermos Cristo por toda a eternidade. Amém? Então, o que eu queria usar com essas palavras? É nos encorajar a não termos medo do amanhã, a não termos medo, né, do que ainda virá, porque certamente virá. Tanta coisa ruim acontecendo, tanta notícia ruim, né? A gente vê tantas barbaridades, a cada dia piora essas coisas, e às vezes alguns cristãos ficam amedrontados, ficam preocupados, ficam ansiosos, ficam com medo. Então essa palavra é para a gente entender que não há mais o porquê de ter medo. Não há mais necessidade de termos medo. Há crentes que têm medo de morrer. Há muitos crentes que têm medo da morte. Sabe, eu não tenho medo da morte. Eu já fiz até uma listinha com as minhas senhas, com as contas, com tudo que é meu assim, com o seguro que eu pago. Já fiz tudo e coloquei lá no WhatsApp da pastora Fátima. Está aí, ó. Porque se eu for chamado, você não vai ficar na mão. Aí a minha esposa, misericórdia, amor, não fala uma coisa dessa. Eu falei, não, mas eu não estou falando por mal, porque a gente não sabe o amanhã. A gente não sabe, entendeu? Não pode ser que hoje seja a última noite, a minha última noite, vai saber, né? Então, esse sentimento, pensar assim, ter essa paz no coração, é muito importante para você. Não ter medo de morrer, é muito importante, porque a morte já foi vencida na cruz. A morte já foi vencida, Jesus já venceu. Nós somos mais que vencedores, diz a palavra. Nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nada, absolutamente mais nada, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, nós somos possuidores da vida eterna. Então, não tenha medo. Não tenha medo. O Mateus estava me mostrando, na quarta-feira. Na quarta-feira nós fomos para casa depois do culto, aí estamos lanchando, e o Mateus na internet lá e mostrou um vídeo para nós de um pastor, um senhorzinho, um velhinho, e ele está pregando assim no altar, e ele está falando as palavras de Paulo, e eu já combati o bom combate, eu já terminei a carreira, estou guardando, já guardei a fé, o que eu tinha que fazer eu já fiz, agora é com vocês, a hora que ele me chamar, eu estou pronto. E ele tem um infarto fulminante naquele momento, ele cai, ele morre naquele momento.
Ai, como eu queria ter essa chance, né, de morrer assim, né? A qualquer dia que Ele queira me chamar, seja antes ou seja na velhice, mas poder partir glorificando, exaltando o nome do Senhor, né? Ele tinha tanta certeza, e foi um momento assim glorioso, glorioso. Ele cai morto, e aí quem está no altar corre para tentar ainda acudi-lo, mas ele já tinha partido para o Senhor. Ali só havia ficado a matéria, a alma dele já estava com Cristo Jesus. Então não tenha medo, sabe? Quando vem notícias ruins, quando, né, vem notícias amedrontadoras, não tenha medo, glorifique o nome do Senhor, exalta o nome do Senhor, fala assim: o meu Redentor vive, o meu Remidor vive, o meu Salvador vive, por isso eu também viverei. Entendeu? Eu também viverei. Não tenha medo, tá? Não tenha medo. Às vezes a gente fica assim, lembrando as pessoas que já foram. Às vezes a gente lembra, né, de irmãos. Assim, eu conheci alguns irmãos que já partiram, da igreja onde eu me converti, né, alguns já partiram, outros em nosso meio. Teve obreiros nossos que já partiram para o Senhor. Nós tínhamos um presbítero, ele chamava-se Aloísio, era um senhorzinho, de quem está aqui, eu acho que ninguém o conheceu, né? Só o Mateus, meu filho. Ele era uma bênção, ele já era um senhor, já idoso, mas ele era uma pessoa muito fervorosa na fé. Ele pegava o microfone, a igreja entrava mesmo na adoração, no louvor, ele cantava uns corinhos evangélicos, e era uma bênção, ele pegava, não tinha como a igreja não cantar, e de alegria, era uma pessoa doce, era uma pessoa amável, né? E tempos depois de que ele nos deixou, né, que ele mudou de ministério, ele faleceu, ele partiu para a glória. E a gente se lembra dele, eu me lembro dele, sempre que eu me lembro dele, eu me lembro com carinho. Tivemos uma obreira também na nossa igreja, uma senhorinha, me fugiu o nome dela agora, mas era uma senhorinha que nós a consagramos diaconisa na igreja, e ela serviu a Deus com alegria também no nosso meio, e uns 2 anos depois, ela conosco, congregando com a gente, ela também partiu, né? Temos outros mais, mas por que eu estou falando essa coisa, isso agora? Porque a gente se lembra dessas pessoas, né? A gente se lembra, e a gente se lembra de como essas pessoas eram, a gente se lembra do bem que elas fizeram, da alegria que elas trouxeram. Como você se lembra das pessoas que já se foram? Pessoas que fizeram parte da sua vida, como vocês se lembram dessas pessoas, né? Como vocês tratam, né, essas pessoas assim, no falar, né? Somos bondosos com as lembranças, não somos? E aí a pergunta agora seria: e como a gente trata os que ainda não foram? Como nós temos tratado aqueles que ainda não partiram? Como a gente tem tratado os nossos irmãos, as nossas irmãs? Como nós temos tratado o povo de Deus que caminha com a gente? Temos valorizado essas pessoas? Você tem valorizado as pessoas que Deus pôs, né, para conviver com você? Você tem valorizado o irmão que está ao seu lado, a irmã que está ao seu lado? Você tem valorizado os obreiros que servem você aqui nessa casa? Vocês têm valorizado as lideranças que têm trabalhado nos ministérios aqui para servir a vocês? Temos valorizado essas pessoas? Porque é muito bom a gente lembrar daqueles que já foram, daqueles que já dormiram e que logo serão despertados de novo. É muito bom a gente lembrar deles com bondade. Mais ainda é a gente valorizar os que ainda estão entre nós. Então valorize as pessoas que Deus ainda tem ao seu lado. Valorize as pessoas. Valorize essas pessoas que estão vivas, que estão perto de você, porque estão lhe dando a chance de amá-las, porque estão lhe dando a chance de você ajudá-las, que estão ajudando você. Porque muitas vezes a gente só lembra de pessoas
quando essas nos fizeram alguma coisa que nos chateou. É fácil, lembramos com maior facilidade pessoas que nos magoaram do que pessoas que nos alegraram. Não é assim? Então nós temos que mudar esses pensamentos. E por que falar isso hoje? Por que falar isso essa noite? Né? Mencionando aqueles que já dormiram em Cristo, vão ser despertados, vão entrar para o gozo da vida eterna, junto com a gente, né? Por que falar disso hoje? Porque já já o fim de todas as coisas vai acontecer, e cada um de nós vai ter que dar contas para Deus de tudo que falou, tá? A gente mencionou, né, aqui numa mensagem, nem sei se foi na anterior, acho que foi, não lembro, mas eu mencionei o dia do julgamento. Eu e você vamos passar por um julgamento. Nós vamos dar contas para Deus do que fizemos ou do que deixamos de fazer. Nós vamos dar contas para Deus. O que você vai apresentar para Deus naquele dia? O que você tem para apresentar? Né? Em 1 Coríntios, no capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele menciona esse dia. Ele menciona, no verso 10 em diante, e ele justamente está falando no texto de divisão. Se eu pegar do verso 1 em diante, vocês vão ver, ele está falando de divisão. As divisões na igreja, ou seja, divisões, diz que me diz que. Eu prefiro esse, eu prefiro aquele, eu estou com esse, eu prefiro, sabe, as divisões. Ele diz assim lá no verso 1, irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo, o alimento sólido. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Olha os termos que o apóstolo usou. A igreja ainda vive muito assim, mundana. Em momentos de nossas vidas, ainda somos mundanos, ainda somos carnais. O que é carnal? É o oposto de espiritual. Carnal é a oposição ao espiritual, é o oposto. Quem é espiritual já está num nível acima. Quem já atingiu uma vida espiritual plena, já não é mais carnal, ele já não tem mais esses sentimentos aqui que Paulo citou, né? Ele já não tem mais, não se encontra mais no coração dele, por exemplo, aqui, a inveja, né? Ele colocou assim, visto que há inveja e divisão, já não há mais divisão para quem é espiritual, né? Aí ele diz no 4, pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Ou seja, eles estão tomando partido, não, meu líder é esse aqui, a minha igreja é aquela ali, a minha igreja é a melhor, o meu pastor é o melhor, o meu líder, o meu ministério, isso e aquilo. Isso chama-se divisão, divisão. E aí, ele coloca aqui, afinal de contas, quem é Apolo, quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é que fez crescer. Percebeu? Alguém pregou para você, o outro foi lá e regou, e Deus fez crescer. Ele converteu você. Amém? É isso que Paulo está dizendo aqui para ele, estava dizendo para eles aqui. Aí, no verso seguinte, de modo
que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado. Veja, haverá recompensas para os trabalhadores da seara. Viu? Vai ter recompensas para quem trabalha a favor do reino de Deus. Tá? Não está falando de salvação, está falando de recompensas. Salvação foi dada por Cristo. Foi Ele que conquistou, Ele que comprou isso para você. Tá? Mas os trabalhadores, os que se dedicam, os que buscam ser espirituais e ajudar o próximo aí na caminhada, vai receber recompensa. Tá? De acordo com o seu próprio trabalho. 9. Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus, a construção de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce é Cristo, e outro está construindo sobre ele, pregando a palavra. Contudo, veja, cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto. Ninguém pode tomar o lugar de Cristo aí, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, aí vem as obras, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Cada um vai dar conta de si mesmo para Ele, para o Senhor, nesse dia. É disso que trata o assunto aqui. O que fez ou o que deixou de fazer. Cada um de nós vai dar conta. Então veja cada um como tem trabalhado. Veja cada um o que tem feito. Estamos falando hoje aqui de que muitos já foram, muitos já dormiram. Estamos falando aqui sobre dormir em Cristo, porque não há mais morte para nós. Estamos falando aqui de enquanto estamos aqui, enquanto não formos para este sono, valorizemos o que Cristo pôs em nossas mãos aqui. Valorizemos quem está do nosso lado. Valorizemos a liderança. Valorizemos o irmão, a irmã, a família. Valorize, ame essas pessoas, faça o bem para essas pessoas. Não fique aí se chateando porque ela falou alguma coisa que te desagradou. Não leve para o coração. Nós falamos muita besteira. Não tem esse que não fala besteira. Muitas vezes a gente fala o que não deve. Muitas vezes a gente fala alguma coisa de alguém quando não deveríamos falar. Então, quando a gente fala, preste bem atenção no que eu vou dizer para você. Eu tenho certeza que isso já aconteceu com você. Você falou alguma coisa de alguém, porque você ficou chateado com esse alguém, e você fez um julgamento desse alguém, ficou chateado com esse alguém, passou um pouquinho de tempo, você viu que não era nada disso, você viu que você estava errado. Como é que foi que você se sentiu? Estou errado, não? Tipo, você ficou quietinho pensando, meu Deus, o que eu fiz? Meu Deus, eu julguei. Meu Deus, não era nada disso. Meu Deus, ai, deu vontade de se bater. Ai, que raiva. Sabe? Então, da mesma maneira, olhe para o outro, quando ele falou alguma coisa sobre você, quando ele falou alguma coisa que te magoou, não leva para o coração. Ame essa pessoa, mesmo assim. Ame essas pessoas. Quantas coisas chatas os apóstolos não falaram na presença de Jesus? Teve até aqueles que ficaram discutindo um com o outro. Não, é eu que vou sentar do lado direito dele, eu do lado esquerdo. Não, quem nada, é nós que vai sentar. E Jesus ali triste com eles. Uma das mães falou, olha, põe meu filho à sua direita quando estiver lá no seu reino, põe o outro à sua esquerda. Você pensa que Jesus não ficou triste com essas palavras? Mas ele não deixou de amar essas pessoas. Ele simplesmente corrigiu essas pessoas com amor.
E Ele é um modelo de vida para mim. Ele é um modelo de vida para você. É Ele. Por isso que Ele disse, eu sou o caminho. Olha para Ele, você vai estar no caminho certo. Entendeu? Então ame as pessoas. Por quê? Porque esse dia aqui, esse julgamento aqui vai chegar. Vai chegar. Tá? Você não vai perder tua salvação nesse dia aqui, você não está sendo julgado pela salvação. Lembra, a salvação quem te deu foi Cristo. Isso ninguém pode tirar de você. Mas se você deixar de amar, se você deixar de fazer o bem, quando deveria ter feito, negligenciar, falhar, no dia do julgamento, quando for prestar contas, eu e você, a gente pode se dar mal diante de Jesus. E vai ser um constrangimento, pode ter certeza, né? Ele diz aqui, sua obra, no verso 13, será mostrada, porque o dia a trará à luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Ou seja, falando de uma obra perfeita. Qual é a obra? O amor. Amou. Fez o que tinha que ser feito por amor, nunca por interesse, nunca querendo alguma coisa em troca. Fez por amor. Não levou para o coração, perdoou quando necessário perdoar, pediu perdão quando deveria pedir, ajudou quando deveria ajudar, esteve presente na vida do outro quando ele precisou, foi um braço, um ombro amigo, aconselhou, deu palavras de conforto, não julgou, será recompensado nesse dia. Está dizendo isso aqui. Tá? Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. 15. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Bom, sofrerá. Sofrer é uma coisa boa? Sofrer é uma coisa boa? Então não é uma coisa boa isso aqui. Sofrerá prejuízo. Tomar prejuízo é alguma coisa boa? Esses dias foi sábado passado, né, correria no trabalho, lá no pet, eu ajudando lá dentro, lá, segurando o cachorro, tem uns cachorros bravos, que é difícil segurar, tem que segurar para outro cortar a unha, aí a menina do atendimento lá veio com a nota de R$200, pastor, essa nota aqui, ela é verdadeira, e a gente estava sem a caneta para ver, é verdadeira, pode ir lá, pode. No final do dia, eu precisava de posso fazer um pix para o senhor e o senhor me dá em dinheiro e tal valor? Tá, e a nota de 200 foi, eu dei para ela. Aí quando chegou, na segunda-feira, ela mandou mensagem para mim, pastor, aquela nota era falsa. A minha irmã foi pagar o condomínio no prédio e passou uma vergonha, porque eles testaram a nota e ela é falsa. Prejuízo, é bom. Eu fiquei sorrindo, ah, que legal, também um prejuízo. Prejuízo é uma coisa boa? Não é uma coisa boa. Traz um sofrimento. Não traz um sofrimento? Só que assim, eu não tenho amor ao dinheiro, né? Graças a Jesus, que isso é obra dele. Então, para mim, a gente trabalha e vamos em frente, vida que segue, né? Então, eu não ia, quem ama o dinheiro ia se morder, ia chorar, espernear, tá? Mas o que eu estou querendo trazer aqui para você é sobre sofrer prejuízo. Então não é uma coisa boa, ok? E o que o Paulo estava dizendo aqui é exatamente isso. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Uma coisa ruim. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Não vai perder a salvação. Mas não vai ter um sorriso de Jesus. Não vai ter um tapinha nas costas. Não vai receber um abraço. Olha, você está salvo, vai para lá. Sabe? Está salvo. É bom? É uma coisa boa? Já pensou Jesus olhar assim? Vocês estão salvos. Ele não está te negando. Ele só está triste.
E como ele é justo, ele vai dizer: eu disse que as obras se queimariam, se o que fizeram não permanecesse. Não permaneceu. Então, vocês estão salvos. Louvem a Deus por isso. Mas não vai ser uma coisa boa. Então, a nossa vida aqui hoje, a gente tem que pensar, a gente tem que refletir, porque já já a gente pode dormir. Já já nós poderemos ser chamados ao sono. E aí a gente não fez o que tinha que fazer. A gente não amou como deveríamos amar. A gente não perdoou como deveríamos perdoar. A gente não ajudou quando deveríamos ajudar. A gente tinha interesse por não nos alegrar, não darem para nós aquilo que queríamos, não demos a eles também o que eles precisavam. E quando Jesus fez o bem, ele não esperou nada em troca. Curou milhares de pessoas sem pedir nada em troca a eles. Por quê? Porque fez por amor. Então, tudo que você fizer, o que eu fizer, nós temos que fazer por amor. O amor de Deus, o amor incondicional, que não escolhe cor, que não escolhe posição social, que não escolhe intelecto, posição financeira, o amor que ama a todos sem distinção. É com esse amor que nós temos que amar, e valorizar as pessoas que Deus colocou ao nosso redor, valorizar as pessoas que Deus tem colocado nas nossas vidas, para cruzar nosso caminho, amar essas pessoas, ajudar essas pessoas, fazer o possível para trazer aquelas que ainda não conhecem a Jesus, trazê-las a Jesus, nos importarmos de verdade com essas pessoas. Uma vez, viajei para uma cidade interior com a minha esposa, nós éramos convertidos novos, tínhamos pouco tempo de convertidos, viajamos para passar uns dias numa cidade chamada Cosmópolis, que é aqui perto, umas 2 horas de viagem, lá de Campinas, e numa das noites que estávamos lá, fomos visitar uma igreja, para cultuar, e aí, o pastor, acho que ele era pastor, eu não me lembro agora, ele estava pregando, e aí ele nos contou um testemunho da sua conversão. Ele contou a sua conversão e o impacto que ele recebeu, quando a mente dele se abriu para Jesus, e ele ficou tão feliz, tão feliz, tão feliz, e aí ele pensou em alguém, ele pensou num rapaz, o melhor amigo dele, aí ele falou: meu amigo precisa conhecer Jesus, ele tem que conhecer Jesus, ele vai ter que aceitar Jesus, porque ele não sabe o que ele está perdendo. Então ele foi no amigo, o amigo disse: não quero, você está doido, você virou religioso, fanático. E ele frustrou-se, foi embora frustrado para casa, chateado, e aí ele ficou pensando e começou a orar: Deus, o que eu faço? Ele é meu amigo, eu quero ver ele salvo, ele tem que ser salvo e entrar no teu reino comigo. Ele orou a noite inteirinha, não dormiu 1 minuto, não comeu, não bebeu nada, ele ficou uma noite inteira, uma madrugada inteira, até de manhã orando por ele, orando por aquele amigo. Naquela mesma semana, o amigo dele se converteu. O que eu quero dizer com isso, me lembrando desse testemunho, é que nós temos que amar as pessoas assim, antes que todos nós durmamos também. Temos que amar as pessoas assim, de querer para elas o que nós já temos, a salvação, a vida com Cristo, de trazer os que estão fracos para perto de nós, para que eles se fortaleçam junto conosco. Entende? Precisamos muito clamar mais pelo Espírito de Deus em nós, porque é Ele quem opera em nós o fruto. Não é uma coisa adquirida por nossos esforços, é Ele quem opera. Então nós precisamos querer mais dEle, buscar mais dEle enquanto estamos aqui, porque nós temos uma missão, e a nossa missão é amar, o próximo. E nós temos que pôr isso em ação, irmãos. Temos que pôr em ação, irmãs.
Pensar nessas pessoas. Às vezes nós estamos acomodados. Aí eu estou salvo, glória a Deus e aleluia. Então eu vou para a igreja, está tudo certo, estou cultuando a Deus, aleluia. E não me importo com aquele lá, com um amigo, com um colega, com um parente, com um vizinho. Antes de dormir, precisamos terminar o nosso trabalho, irmãos. Antes de dormir, precisamos terminar o trabalho que foi colocado em nossas mãos. Também citei aqui, anteriormente, a parábola dos talentos. Nós recebemos de Deus para multiplicar. Antes de dormir, precisamos terminar esse trabalho e multiplicar para Deus. E volto a dizer, não tenha medo do amanhã. Apenas fique preocupado de não terminar o trabalho a tempo. Então se empenhe em trabalhar para o reino de Deus. Amém? Pensou nisso? Amém? Porque logo mais, o Senhor Jesus vai despertar os que já dormiram, e quem estiver vivo só vai ser transformado, e todos nós nos reuniremos junto do Pai, e lá estaremos para todos sempre. E quando nós somos para esse julgamento, a gente tem que ter mãos cheias, não podemos aparecer de mãos vazias lá, mãos cheias de almas para o reino de Deus, de um trabalho bem feito, de um amor verdadeiro, para receber recompensa. Deus quer dar recompensa para você, Ele quer te recompensar por todo o trabalho. Então trabalhe, não espere do outro, não julgue o outro, faça você. Não seja aquele que não faz e critica o outro que não está fazendo, ou que está fazendo devagar, mas não faz, faça. Ao invés de reclamar, ao invés de criticar, faça e ame o outro. Guarda essas palavras no teu coração, porque muito em breve, mas muito em breve, nós vamos dar contas para Deus. Nós vamos apresentar para Ele as nossas obras. Salvos, vamos apresentar as nossas obras. Eu não quero que as minhas se queimem, e não quero que as de vocês se queimem também. Tá bom? Guarda no coração. Vamos agradecer ao Senhor no nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Já vou chamar a Isabela aqui. Ela vai orar. E assim, nós estamos preparando, não sabemos o amanhã, então a gente tem sempre dizer o que Paulo ensinou, se Deus quiser, a gente vai fazer algumas coisas o ano que vem. Temos em mente, aí eu andei conversando já adiantei alguma coisa para o presbítero Carlos, e a gente depois conversar com os demais pastores e tal, mas o Senhor tem colocado algumas coisas no coração para o ano de 2024, e se Ele permitir, muita coisa nova está chegando na igreja. Nada novo assim fora deste livro, tudo dentro dele. Amém? De suas páginas para as nossas vidas. Amém? Coisas que nós ainda não fizemos, ou que já fizemos e ficou lá atrás e não voltamos a fazer, mas vamos retirar das páginas para dentro das nossas vidas no ano de 2024, e você tem que estar nisso comigo, tem que estar nisso com a gente, Isa? Amém? Amém, glória a Deus por essa palavra. Antes da gente orar, eu queria lembrar que, se assim Deus permitir, nós faremos o culto da virada no dia 31 de dezembro, a partir das 21 horas. A pastora vai explicar no domingo com relação à confraternização, mas venham neste culto, traga alguém com você, porque eu já participei de vários cultos da virada e eu amo. Infelizmente, esse ano eu não vou estar aqui, mas vou estar assistindo com vocês. Acho que é só isso, né? Domingo, não temos escola bíblica dominical, estamos de férias, mas temos o culto às 18 horas. Vamos orar pelo encerramento do culto.
Soberano Deus e Pai, nós agradecemos, Senhor, por essa palavra que o Senhor trouxe nessa noite através da vida do pastor, ó Deus. Essa palavra grandiosa, ó Pai, que ela venha ficar guardada em nossos corações e que assim nós possamos nos prontificar para trabalhar para o Teu reino, ó Deus. Possamos estar aqui prontos para exercer o nosso chamado, cumprir os ministérios, ó Deus, e trabalhar de bom grado na seara, ó Deus, para Ti. Deus, que não viemos fazer por obrigação, mas sim por amor a Ti, ó Pai. Nos perdoa porque muitas vezes somos falhos, ó Deus, nós erramos, somos negligentes, somos rebeldes, Senhor, e muitas vezes acabamos, Senhor, magoando o irmão na fé, mas, ó Deus, que possamos medir as nossas palavras daqui para frente e buscar sempre, ó Deus, trabalhar para Ti, porque em breve nós estaremos nos ares contigo, apresentando as nossas obras a Ti, ó Deus. Santo Deus, peço para que o Senhor nos leve para casa em paz e em segurança e que possamos retornar aos nossos lares, Senhor, e descansar, e que o resto do nosso final de semana venha a ser abençoado e possamos estar debaixo da Tua graça e da Tua gloriosa mão, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém? Glória a Deus. Espero todos vocês aqui, domingo, às 18 horas. Tenho certeza que se estivermos aqui, com a graça de Deus, vai haver um operar poderoso de Deus em nosso meio. Tá? Creia, estamos buscando por isso. Então vai acontecer coisas boas. Estende as suas mãos. A graça de Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Santo Espírito, sempre conosco, seja assim para todos sempre. Diga amém. Que o Senhor acompanhe vocês no retorno. Tem cantina. E até domingo, se Deus quiser.